Exemplo 1. Então, calcular a derivada direcional da função f na direção do vetor u no ponto 1, 2, onde a função f é dada por x² mais xy, tá? E u é o versor de cada um desses vetores. Então, primeiro a gente tem dois casos aqui a considerar, tá? Primeira observação que a gente faz, a função ela é polinomial, ela é x², que é um polinômio, xy, que é um polinômio, então é a soma de duas funções polinomiais, é uma função polinomial, tá? Então, se ela é uma função polinomial, então ela é diferenciável, tá? Então, f é diferenciável. Se ela é diferenciável, eu posso utilizar, então, o teorema que a gente acabou de ver, e a derivada direcional da função no vetor da função na direção de u no ponto xy vai ser exatamente o gradiente da função no ponto xy pelo vetor u, produto interno. Ok? Então sabemos que eu posso calcular a derivada direcional dessa forma porque a função ela é diferenciável. Muito bem. Quem é o gradiente da função? A gente vai ter que utilizar o gradiente aqui. Então, o gradiente da minha função f em xy vai ser quem? Derivada da f com relação a x. Derivada de x² é 2x. Derivada de x vezes y. Como eu estou derivando em relação a y, a x, eu penso o y como constante. Então, vai ser derivada de constante vezes x, que é a própria constante. Depois, derivada com relação a y. Derivada de x² com relação a y. Como não depende de y, zero. Derivada de xy em relação a y. O x é constante agora, né? Então é constante vezes y. Derivada é a constante. Então esse é o vetor gradiente, num ponto qualquer. Consequentemente, o gradiente no ponto 1, 2... vai valer quanto? Na onde tem x eu coloco 1, na onde tem y eu coloco 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E x é 1. Então 4, 1 é o vetor gradiente no ponto 1, 2. Muito bem. Agora eu quero calcular as derivadas direcionais nessas direções aqui, né, na direção dos versores desses vetores. Então vamos lá, vamos calcular aí. Então para o item A. Quem é o versor do vetor u? Do vetor v. Então, u é o versor. Sempre que eu falo em versor, pessoal, do vetor v, então é o vetor v dividido pela norma do vetor v. Tá? Quem é o vetor v? O vetor v é 1, 1. Quem é a norma do vetor v? A norma é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, dividindo cada uma das coordenadas, vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Se quiser, dá para racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então esse é o nosso vetor u. Então quem é a derivada da função f com relação ao vetor u no ponto 1, 2. Pelo teorema, ele é exatamente o produto interno entre o gradiente no ponto 1, 2, que a gente já conhece, que é o 4, 1, pelo vetor u, que é exatamente raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Como que é o produto interno? Multiplica a primeira com a primeira, mais a segunda com a segunda. Então, 4 vezes... Então, vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Né? Então, tirando raiz de 2 sobre 2 em evidência, vai ficar 4 aqui, mais 1, 5. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, esse é o valor da derivada direcional da f na direção do vetor u. E o item B? Vamos ver se a gente consegue escrever ele aqui. O u, no caso aqui, ele vai ser o versor do w. Então é o w dividido pela norma de w.
Quem é o vetor W? É 3, 4. Então, 3, 4. E a norma, a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Mais o segundo ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui vai ficar 3, 4, dividido pela raiz quadrada de 25, né? 16 com 9, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, isso aqui é 3 sobre 5, 4 sobre 5. Então, esse é o vetor U. Daí, então, a derivada direcional da função f com relação ao vetor u no ponto 1, 2 vai ser o produto interno do vetor gradiente no ponto, que é 4, 1, com o vetor u, que é 3 sobre 5, 4 sobre 5. Então, fazendo o produto, então, vai ser 4 vezes 3 sobre 5. 3 vezes 4, 12. Então, é 12 sobre 5. Mais 1 vezes 4 sobre 5. Então, mais 4 sobre 5. Então, 12 sobre 5 mais 4 sobre 5 dá 16 sobre 5. Tá? Então, esse é o valor da derivada direcional, da derivada da função f na direção desse vetor u no ponto 1, 2. Tá certo, pessoal? Então, é assim que a gente calcula a derivada direcional da função f na direção de um vetor. Então, sempre que eu falar versor de um certo vetor, eu tenho que pegar aquele vetor e dividir pela norma dele, tá? Porque o u que eu considero aqui, o u que eu vou usar aqui, pessoal, o u é sempre unitário. Então, a norma desse vetor u sempre tem que ser 1. Se não for 1, eu não posso usar ele. Eu tenho que usar o versor dele, né? Ou seja, eu tenho que dividir pela norma dele para depois sim utilizá-lo.